Ao som desse louvor, você conhece? Mas olha para mim, Jesus. Eu preciso do teu olhar. Você conhece a letra? Olha lá. Eu farei o que for preciso para te ver. Não importa a circunstância. Será que nessa noite você consegue declarar isso? Será que nessa noite você consegue declarar isso para Jesus? Se você consegue, eu convido você para estar conosco na pegada de Cristo. Ele vai te dar a mão. Ele vai te segurar nas suas mãos. Tá? A você que depois de um dia tão maravilhoso, né? Muito, muito bom. Foi grato a Deus, agradeceu, né? Mesmo que às vezes tá com lutas, tá com prova, mas acredite, você é um privilegiado quando você tem uma prova. Você sabia que a prova é para você mudar de fase? Você não sabia, né? Mas pode ter certeza. A prova que vem para você é para você mudar de fase. Todas as provas que vêm para um aluno numa escola é para ver o grau do que ele já aprendeu. É. E o professor está do teu lado, segurando nas tuas mãos. Tá bom, querido? É. Às vezes a gente fica tão preocupado em saber o que as pessoas pensam de nós, né? A gente fica tão preocupado em saber o que as pessoas pensam de nós. Nos ocupamos muito disso, né? O que pensam de mim? E às vezes até perdemos a paz, a tranquilidade, preocupados com aquilo que estão pensando de nós. Mas você já parou para pensar o que é que Deus pensa a seu respeito? A palavra dele nos mostra. Eu quero mostrar para você hoje, tá? Nessa noite, a você que está na 105,9, a Nova Ideal FM, continue aí ligado. Não desligue não, você tá no trabalho, né? Tá em casa, a você dona de casa, tá? E muito obrigado pela sua preciosíssima companhia, tá? Que bom que você está aí. E eu garanto, eu falo para você, Deus tem uma palavra para você. E não foi por acaso que você chegou aqui. Não foi por força do hábito, não foi por acidente, mas foi porque Deus tem algo para entregar a você nessa noite. Foi que Deus busca relacionar-se com você, viu? Foi porque Deus escolheu esse dia para falar com você essa noite. E o que você precisa apenas é ouvir. É deixar a palavra de Deus falar ao seu coração. E depois que você receber o recado da palavra, meu amigo, você tem uma escolha a fazer, tá? Você pode obedecer aquilo que Deus disse por meio da tua palavra, ou não. Ou você pode escolher do seu jeito. Uma coisa é certa, Deus não vai interferir na sua escolha, com certeza, não vai. Mas a própria palavra dele nos aconselha que obedecer é melhor do que sacrificar-se. Sacrificar, tá? Nos últimos tempos, amigo, muitos falsos profetas estão construindo os verdadeiros impérios, viu? Em cima do medo das pessoas. Sim, como eles fazem isso? Eles ensinam que se você não quer viver uma vida amarrada, se você não quer viver na pobreza, na doença, então você precisa fazer um voto de sacrifício e entregando aquilo que lhe faz falta. Você está entendendo? E como muitas pessoas estão se sentindo culpadas, né? Ou preocupadas com a sua vida, com a sua sorte. Não é verdade? Elas se sacrificam e entregam tudo que tem. Mas não precisa ser assim. Se você quiser ouvir a palavra de Deus e obedecê-la, você vai colher frutos.
Sim, frutos de bondade, de paz, de prosperidade. Porque Deus tem um pensamento a teu respeito, viu? E Ele nos mostra isso, o que é. Através do que, Marcos? Através da palavra que eu vou trazer agora para você. Tá? Porém, antes, eu quero apenas fazer uma breve oração. Eu sinto de fazer uma oração, apresentando a sua vida, apresentando a sua família no altar de Deus agora no momento. Como está a sua casa? Como está o seu lar? Como está o seu coração? Você mesmo, você precisa de paz, você precisa de orientação, você precisa de um milagre, né? Então creia que Deus pode fazer isso, o meu amigo, minha amiga, em resposta a uma oração, viu? Eu creio. Eu tenho orado, tenho visto muitos e muitos testemunhos aqui, tá? Que pessoas falam comigo. Há mais diferentes situações, pessoas foram curadas, pessoas que conseguiram emprego, viu? Pessoas que conseguiram uma causa na justiça, pessoas que conseguiram receber um dinheiro que nem mais esperava por ele. Porque Deus está operando milagres. E pode operar na sua vida hoje também. Quer receber um milagre de Deus? Então dê um passo de fé aí. Escreva nos comentários aí, amigo, no seu nome, o nome dos seus familiares, para que Deus possa abençoar a sua casa. Faça isso agora. E me permite uma coisa, orar por você. Amém? Por você e sua família, neste momento. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, olha para cada nome escrito aqui nos comentários deste vídeo, Pai. E socorre a cada uma dessas pessoas. Senhor, venha de encontro a cada uma delas, em suas carências, em suas necessidades, em seus sonhos, em seus planos e objetivos. Visita cada pessoa agora, meu Pai. Abrace elas. Socorra essas pessoas que estão aflitas, angustiadas, necessitadas de um amparo. E fortaleça a cada uma delas no poder do Teu Espírito Santo, Papai. Que ao final desta mensagem aqui, elas possam sentir que foram tocadas por Ti. Elas possam experimentar de um dia de paz, de alegria, de um dia maravilhoso, com boas notícias e com milagres de Deus, eu sinto, Pai. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, né? Muito prazer, viu? Muito prazer você estar aqui na 105,9 a 9 Ideal FM. Eu sou o Marcos Pereira da Silva. É com muito prazer eu vou trazer a palavra de Deus, a palavra de hoje. Abra comigo, amigo, a sua Bíblia, se pode, tá? No livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Eu quero ler para você os versículos de 4 a 10. Na nova versão aqui está escrito: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comei dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos e dê as suas filhas em casamento, para que também tenham os filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas, adivinhos que há no meio de vocês, os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajem a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor:
quando se completarem os 70 anos na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Aqui nós temos, amigo, uma situação em que, se nós observarmos, nós vamos encontrar direcionamento para a nossa vida toda, tá? Sim. Nesses versículos estão contidos verdadeiros ensinamentos para uma vida, exemplo, para uma vida de paz, uma vida de muita prosperidade e muitas bênçãos, tá? O problema é que, se nós não soubermos observarmos com atenção o verdadeiro significado desses versículos que acabamos de ler, eles podem ser usados contra nós, viu? Como é o caso de muitos falsos profetas aí. Olha, eu quero expor para você aqui essa palavra versículo a versículo para você meditar nela. O primeiro versículo, que é o 4, diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o profeta Jeremias está falando em nome de Deus, tá? O Deus de Israel. E ele está falando a um povo que está saindo da sua cidade, da sua terra natal, da sua nação, para ser levados cativo. Um povo que vai deixar para trás as suas tradições, a sua cidade, as suas casas, o templo, vai deixar a sua liberdade para serem feitos escravos dos babilônios. E qual a razão disso? Desobediência. Eles não precisariam ir para esse cativeiro se não fosse a desobediência deles. Então aqui eu já trago o princípio de Deus para você, meu irmão, minha irmã, tá? Meu querido irmão, que não quer entrar em escravidão, viu? Que não quer perder a sua liberdade, que não quer deixar para trás tudo que você já construiu. Obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça os ensinos, tá? Da Bíblia. Todavia acontece algo interessante para esse povo. Por quê? Porque, embora eles estejam levados para uma terra como escravos, tá? Uma terra onde eles viveriam em cativeiros, onde eles iriam experimentar um tempo de muita luta e muito sofrimento, Deus dá a eles aqui um direcionamento para que eles não permitam que o seu sofrimento ou a sua dor se tornem ainda pior. Deus dá um direcionamento para eles. Mesmo numa terra em cativeiro, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Aqui Deus está dizendo que o fato de nós estarmos numa vida de dificuldades, o fato de nós estarmos vivendo um tempo de adversidade, o fato de nós encontrarmos no deserto, seja ele qual for, não pode roubar de nós a capacidade de continuar vivendo. E nós sabemos disso especialmente com relação à nossa vida material, tá? Isso. A nossa vida que nós experimentamos na pele, ou seja, o ser humano ele consegue se adaptar a climas diferentes. Você que vive numa região onde faz muito calor, quando vai para uma região um pouco mais fria, no começo ou no princípio da sua estadia, né, naquele lugar, você vai se sentir um pouco incomodado, não vai? Mas com o passar do tempo, você vai se adaptando àquele frio exagerado, que aquele frio, no princípio, você sentia, vai se desaparecendo. E da mesma forma, nós somos capazes de nos adaptarmos às diversidades, amigo. Nós não precisamos acomodar com elas, não. Nos conformar com elas ao ponto de querer viver nela para todo sempre, toda a vida. Mas nós também não podemos entrar em pânico. Sim, ao ponto de fazer com que o problema, que é só um problema, tá? Se transforme num grave problema. Não entre em pânico, tá? Num deserto.
Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos e dê suas filhas em casamentos para que também tenham filhos e filhas. Multiplique-se e não diminuam. Ou seja, Deus está dando um direcionamento para o povo. A hora agora é de vocês continuarem tocando a vida de forma normal. É claro que vocês estão em cativeiro, é claro que vocês estão em terra estranha, mas não permitam que isso se torne ainda pior. Multipliquem-se, porque à medida que vocês se multiplicam, vocês se tornam-se mais fortes. À medida que vocês se multiplicam, vocês não vão permitir o sofrimento ainda maior, para ficar desconsolados, chorando pelos cantos. Essa é a mensagem. E Deus diz mais no verso 7. Busquem a prosperidade da cidade a qual eu deportei e orem ao Senhor em favor delas, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Aqui está um princípio maravilhoso de Deus. Ele convida a mim e a você a pararmos de sermos muitas vezes egoístas e com isso deixamos de prosperar. Muitas pessoas querem prosperar egoisticamente. Isso é um erro, tá? Por isso que nós temos pessoas muito ricas, inteligentes, às vezes dando cursos de graças, dando palestras, fazendo tantas coisas para ajudar outros a prosperar e também. É bem verdade que alguns usam de malandragem, tá? De estratégias para vender o curso e apenas faturar com ele. Mas tem muitas pessoas que, de fato, elas se interessam pela prosperidade do seu povo, viu? Da sua comunidade, da sua nação, porque ele sabe que todos prosperando, a vida se torna-se melhor. Não adianta nada você ser próspero e todos os seus parentes viverem na miséria. No mínimo você vai ter um desconforto em relação à sua consciência. Você também pode ser importunado por eles, que ficarão sempre pedindo alguma coisa para você. O mesmo acontece com isso que Deus está dizendo. Orem para que a cidade onde vocês estão prospere, porque vocês prosperarão junto com elas, junto com ela. E aí você percebe aqui que o princípio divino, a minha vida ela pode ser muito melhor quando eu deixo de ser egoísta. Eu posso abraçar a minha vitória muito mais rápido se eu souber aplicar o princípio divino, que é de desejar o bem para aqueles que estão à minha volta. E Deus vai falar também algo muito interessante que serve para evitar que você caia em ciladas, tá? Deus diz no verso 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não deixe que os profetas que adivinhem que estão no meio de vocês os enganem. No meio da desgraça, no meio da dificuldade, da adversidade, escuta, tem sempre um servo do capeta, viu? Um servo do diabo, que é para poder atrapalhar ainda mais a sua vida. Lá no cativeiro babilônico tinha falsos profetas. E hoje, no tempo de hoje, enquanto você às vezes está com um pouquinho de dinheiro que só dá para pagar tua conta de água, tua conta de luz que está sempre cortada, e tem um servo do diabo que toma esse dinheiro, em nome de Deus ainda, hein? Um Deus minúsculo, tá? Deus com letra pequena, com uma profecia que não vem de Deus sobre você. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que está acontecendo? O que a gente está tirando aqui desse rico versículo que acabamos de ler, que estamos lendo? Você está entendendo tudo isso? Então, eu também estou. É Deus falando com a gente aqui, tá? Jeremias, aqui no livro de Jeremias, é Deus falando conosco, tá? É Deus falando grandemente com a gente. E Ele quer isso, que a gente comece a entender o que Ele fala, a entender o que Ele diz através do quê? Através da sua escritura, através do quê? Através da sua palavra. Por isso que o nosso Deus, Ele quer que todos os dias a gente medite. Medite na tua palavra para que ninguém nos engane. Para ninguém nos engane.
acreditar, porque muitos falsos profetas a gente vê por aí. Muitos oportunistas, né? Até oportunistas, vamos dizer assim, entre aspas, com boa intenção. Boa intenção de tirar o seu dinheiro, tá? E tem mais. Nesse tipo de coisa, pode desviar a tua fé, viu? Desviar a tua fé. Quantas pessoas que receberam um tipo de profecia dessa se encontram afastados dos caminhos, perdeu, não tem mais fé, nem em Deus mais, tá? Porque acreditou nesse tipo de pessoa, porque acreditou nesse tipo de profecia, tá bom? Nesse tipo de profecia que veio direcionada a ela. Preste muita atenção. Preste muita atenção. E para que ninguém vos engane, eu quero te agradecer grandemente por estar conosco. Nós já estamos encerrando, ficando por aqui. Mas eu preciso que você medite muito nessa palavra, no que foi dito agora. Se for possível, volte esse vídeo que ele vai ficar aqui. Se você já é inscrito, se você não é inscrito, se inscreva, para você acompanhar sempre esses vídeos que aqui são ministrados, essas palavras, orações, tá? E que Deus te abençoe grandemente onde você estiver. Um forte abraço meu, aqui na Pegada de Cristo. Foi bom para você? Até a próxima, se Deus quiser.